Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks pra gente falar hoje sobre a jornada do cliente fantasma. Cross-device e a perda de rastreamento. Se você trabalha com sites e apps, tu tá ligado no que a gente tá falando, né, Luciano? Exatamente. Tá maluco? Isso aqui é um probleminha, né? Probleminha? Como sempre, a gente tá aqui na nossa imersão paulista, Exatamente. que faz esse estúdio que nós estamos aqui se transformar em rolé filmes Exatamente. durante esse momento que a gente fica aqui. E aí, o que a gente faz no podcast? Chama Exatamente. Alguém de... parceiros E consultoria gratuita. pra resolver É esse isso. problema que a gente tem aqui. É isso. A gente depois aprende e solta no LinkedIn. Exato. É E eu isso. finjo que eu sou especialista. Cara, a gente vai gravar com um maluco. Eu já tinha chamado ele pra gravar, ó, um tempo. Aí, pô, lá no Rio, não tinha agenda e tal. E quando a gente veio pra São Paulo, eu falei, ó, vamos gravar essa Se a parada. montanha, como é que é? É, se mais ou menos vai até a montanha vai até a montanha. Exatamente. É isso. Estamos aqui agora gravando direto. Renan, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, galera. por estar aqui. Vou pedir pra você se apresentar pra galera, falar onde você trabalha, a tua expertise pra galera se conhecer. Daqui a pouco a gente começa a bater esse papo. Boa. Prazer, galera. Bom, me chamo Renan, né? Eu sou formado em marketing. Atuo no mercado de digital um pouco mais de 12 anos. Então, ali, durante longa jornada e pequena jornada ao mesmo tempo que eu tô atuando, já tive contato com grandes projetos. Então, tive a oportunidade de participar de projetos de inovação digital, de transformação digital, até de maturação digital. Então, liderei algumas cadeiras ali no projeto da Lelo, participei ali de grande escopo de MVP e até mesmo de um projeto de maturação digital na Votorantim recentemente. Hoje eu estou na Suno. A Suno é a principal incorporação de gestão financeira e de investimentos de São Paulo, tá? Então, ali hoje eu estou numa competência recentemente de coordenação de Growth, Martech, Analytics e Severino Digital. Então, tudo que compete ao envolvimento da jornada do usuário no âmbito digital, eu estou mais por dentro daquilo. É por isso que tá aqui, né? É isso. Boa. Né? Pô, Senão... tá maluco. Pô. Cara, obrigado. De Eu novo. que agradeço. Pra gente começar aqui o nosso podcast, a gente tem que começar com mimos, né? Boa! Exatamente. É a hora mais aguardada Ó, do podcast. Meu livro Boa, pra boa. você e essa camisa da nossa parceria com a Minimal. Pô, legalzaço. Boa. Abre que você vai gostar, porque é É uma de camisa... abrir aqui. Pode abrir assim? É uma Boa. tech shirt mais personalizada. Pô, maneiraço, hein? Personalizada. Porra, Caralho, que malha boa, meu. É. Respeita. Boa. Agora tu vai ter a peita menos a X mais dados, pô. Tá maluco. Sem dúvida. Aí, tu já tem os adesivos mesmo? Já tenho. Agora tu tem a camisa, de vez em Já quando tu tenho. pode usar, né? De vez em Mete quando assim, não. é. Essa aqui vai andar sozinho ali pela rua, viu? Boa. Cara, muito obrigado. É Tamo um junto. presente que eu já tentava já há algum tempo, tá? Já estava já garimpando internamente ali o time de tentar conseguir esse mimo e, cara, muito Tá obrigado. aí, né? Tamo junto, pô. Cara, obrigado. Vamos trocar essa ideia aqui. Parar com esse papo de compadre É, aqui, né? já Pelo amor de foi, Deus. Vamos começar a falar da Que sinistra aí. é tal da jornada que é Aí. complexa, que nem um cacete. Porque hoje a gente fala das pessoas descobrindo as coisas pelo social, aí pesquisa no desktop, aí depois converte, sei lá, em outro momento no app. Cara, e quando a gente fala das maneiras como as pessoas olham ainda hoje, né? A gente fez o Panorama Digital Analytics e percebeu que mais de 80% dos líderes não sabem o modelo de atribuição que a empresa vê. E aí todo mundo vê que o last click atribui ao último toque. Então, cara, como que você, como coordenador de Martech, defende e analisa investimento, por exemplo, em awareness, em engajamento, em consideração, uma vez que os modelos de atribuição eles vão mostrar só o que está no fundo do funil? Como é que a gente faz isso para daqui a pouco a gente começar a falar da parte técnica? Boa. Cara, eu gosto muito da analogia do futebol, tá? Pô. Eu amo futebol, enfim, eu sempre levo isso aí, esse exemplo comigo, que é... Qual é o teu time, cara? Cara, o meu time é o time que tem maior título do Brasil. Palmeiras? Pô, claro. Bom, então já sei qual é. Menos pior. Menos pior? Menos pior. Tu é Fluminense? Eu sou tricolor. Pô, a minha Graças a gestora Deus. também, ela é maluca do Fluminense. Gente boa. Gente Maluca. boa. Gente Você é flamenguista? Flamenguista. não. Mas eu não Flamenguista, acompanho, mas ele não acha que é acompanho. quartiço lateral ainda. Tô Tá tranquilo. Graças a Deus. Pelo Graças menos a mal. Deus. Pelo menos ele não vai me... Pelo amor de Deus. Bom, cara, então,
basicamente assim, eu gosto muito da analogia de quando eu vou exemplificar muito o Last Click versus Awareness, eu sempre trago a analogia do futebol para o time no entendimento de que hoje o Last Click, ele é 100% voltado para aquele atacante que marca o gol. Então, muitas das vezes ali, a gente acaba entregando um troféu somente para aquele atacante. Então, a gente acaba esquecendo de todo aquele escopo, de todo aquele contexto que foi gerado aquele gol. Então, os volantes que roubaram a bola, o ponta que acabou fazendo aquela bela assistência para o cara marcar o gol. Hoje, o Last Click, ele tá muito voltado a isso. Então, hoje, quando você abre o relatório, você vê ali que a tua campanha que voltou ali, que converteu ali no formato de Last Click, é aquela ali, XPTO, e você acaba ignorando todo um passado, tá? Então, muitas das vezes ali, cara, como que a gente consegue defender a awareness dentro de como um head de marketing ali pro nosso time, tá? Cara, eu tenho um conceito que é um conceito básico que eu já carrego há algum tempo, que é incrementalidade e conceitos de MMM, né? Então ali eu consigo entender qual que é o melhor canal, onde eu consigo aplicar de maneira estratégica ali o meu capital e ali eu consigo justificar de melhor maneira ali. Mas, já que tu tocou em incrementalidade MMM, tu acha que, diagnóstico pra você que tem essa experiência e conversa com muita gente assim como a gente, tu acha que a gente tá numa bolha de pessoas que estão preocupadas com atribuição, incrementalidade e MMM? E a realidade, de fato, no Brasil, uma realidade que as pessoas ainda estão resolvendo problemas muito básicos de tracking? Ou não, eu tô viajando que se a gente não tá na bolha não, porque realmente tu vai conversar com a galera no bar e o nego tá discutindo isso. É uma verdade, cara. É uma verdade, sim. É uma verdade. Eu tenho sentido isso aí com bate-papo com outros profissionais. Pô, a gente se viu ali no CMO Summit e ali eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que eu já não via há muito tempo. E aí, realmente, a gente entrou nesse papo sobre modelo de atribuição. Cara, qual que é o modelo de atribuição perfeito para o meu modelo de negócio, cara? E aí, a gente sempre esbarra nessa mesma questão, sabe? Pô, será que o Last Click ali é o modelo ideal para o meu modelo de negócio? Pô, será que ele já não está muito ultrapassado para nossa realidade, para nossa jornada e tal? Então, Mas tu acha que essa galera que tá discutindo isso, ela também tá entendendo pra onde ela tem que ir pra resolver? Então, minha pergunta é mais no sentido, tipo, quando a gente fala do mercado, não da galera que a gente troca, porque aí a galera de tracking, né, acho que fica mais sussa. Mas quando tu fala do mercado, tu acha que a galera realmente tá olhando pra incrementalidade, pra MMM, do jeito que deveria estar olhando, separando investimento, alguma coisa do tipo? Ou na realidade é o problema de atribuição, vou culpar essa porra, mas não sei como resolver e só vou seguir culpando? boa. Sim, é esse cenário que você acabou de digitar no final, cara. É muito isso que a gente encontra. Então, a gente sempre tem aquele conceito, assim, de guerras internas de valores. Putz, tem um problema no tracking, eu vou culpar a galera ali de GTM, eu vou culpar a galera ali de jornada, mas pouco se falam sobre o negócio, sabe? Então, isso, o que eu vejo, tá? E com a minha experiência, isso é pouco debatido em modelos de negócio. Cara, realmente, o track, ele tá funcionando ao ponto do modelo de negócio ser linear ou a gente tem um problema de track que está influenciando no modelo de negócio? Cara, eu vejo isso muito pouco acontecer. Talvez existe, ou até exista cada vez mais essa notoriedade dentro de fóruns e bate-papos do modelo de negócio. Mas a culpa sempre vai cair na parada de tracking, sabe? A culpa é sempre da coleta, né? É. E é só. E é difícil, porque assim. É muito do nível de maturidade que a empresa tem. Porque qualquer empresa que tenha um nível mínimo de maturidade entende que código não é banana, né? E aquele código que está ali, ele não vai estragar. Lógico, se você fizer o planejamento, garantir a qualidade daqueles dados, tu não precisa ficar ali o tempo, a não ser que o seu produto mude o tempo todo, aí você tem que criar uma rotina para você avaliar aquela coleta o tempo todo para poder conseguir garantir que esses dados estão estáveis, sacou? Então, depois que o dado está estável, aí a discussão é outra, sacou? Porque aí é onde eu acho que tá a maior imaturidade do mercado, assim, porque a galera nem conversa sobre incrementalidade, tipo assim, os caras ainda estão olhando o relatório e assumindo que, porra, o last click é a melhor coisa, e assim, falando do ponto de vista de quem é de tecnologia, necessariamente não um cara de que tá muito deep nessa parada de marketing no geral, sabe? De tipo assim, de você ter a dor de ter que pegar um bolão de dinheiro da tua empresa e ter que decidir em qual mídia eu coloco. Boa. Tô falando do ponto de vista da dor de tecnologia. A galera não tá no nível de maturidade ainda de entender a incrementalidade, sacou? De saber o que é, sacou? Eu acho que é meio que aquele lance do caviar, né? Tipo, o cara até já ouviu falar, mas com mesmo, ele nunca leu, nunca papirou nada, sabe? É bem isso.
Eu tenho, recentemente eu até estava num debate sobre o modelo de atribuição ali dentro da Suno, tá? E o que eu, nos bastidores, conversei com alguns líderes, que o processo, as pessoas ficaram um pouco assustadas, falou, cara, o processo de modelo de atribuição, o dos sonhos, o ideal, cara, eu acho que a gente tem que estar um step anterior, que é um processo mais de evangelização, É isso. que é um processo mais de mostrar... É um processo cultural, acima de tudo, da gente perfeito. conseguir todo mundo dar as mãos Não, aqui e decidir, olha, gente, a gente não vai ter o melhor modelo de atribuição agora nesse momento, porque a gente está iniciando uma jornada. Sim. Perfeito. Então a gente vai chegar no melhor modelo, o que faça mais sentido para nossa companhia depois que a gente for testando. É um processo de você experimentar de fato, sacou? Não é um processo onde... Não é uma caixa. Acho que a galera de marketing no geral está muito acostumado de pegar os frameworks muito prontos e muito bem feitos e achar que aquilo dali é algo como se é um sapato que encaixa em qualquer pé. E não é, sacou? Tipo, cada negócio tem uma complexidade. E se você tem app, você adiciona mais Boa. 3 pontos de complexidade. Se você fez um QR Code na vida e Já é outro rolê. já é outro rolê. Tem sacou? WhatsApp na jornada? Tem outro All rolê. of Home, já é outra complexidade. Aí é aquele lance, né? Tu mede o nível de senioridade das pessoas, quanto depende, ela responde. Então, tipo assim, qual é o melhor modelo de atribuição? Depende. Essa pergunta já por si Depende só pra nem cacete. depende, porque depende do teu negócio, depende do teu Isso. nível de maturidade, depende do nível de maturidade do teu time. Tem cenários que a galera opta por usar um last click porque é a base do que todo mundo entende. Boa, E dali perfeito. pra Dali frente pra a gente frente. evolui, sacou? Eu acho que em cima do que você tá falando, Luciano, primeiro, uma coisa que eu tenho falado com frequência, que é, meu nome não é Dona Benta pra ter receita Pô, de é bolo. isso. Ponto. É isso. É isso. Então essa porra de funciona aqui, tem que testar, mano. Tem que testar. Tem que É botar isso. na prática. Mas eu acho que o que a gente tá falando de incrementalidade, MMM, nessa jornada cross-device e tudo mais, que é importante ser medida, eu acho que quando a pessoa começa a entrar nesse papo, ela pega a carta do banco imobiliário, volte 2 casas, tá ligado? Isso. Que é a casa número 1. Vocês falaram muito bem aqui. Cara, o problema vai ser o tracking. Então vamos definir o que é o tracking aqui dentro. Vamos definir o que é a nossa auditoria constante. Vamos definir o que é um tracking bom. Vamos definir quais são os sinais que mostram que tá bom e ruim. Pô, decidimos isso. Agora vamos ao segundo passo. Vamos, antes de resolver a incrementalidade, fazer o time de mídia taguear certinho o time source. Porque, pô, a gente tá falando de incrementalidade e tem a galera chamando o Facebook com F maiúsculo, Facebook com F minúsculo, Instagram, Stories. Vai ter um monte de A gente maioria das empresas, coisa básica, isso é muito os os básico. problemas são os mais básicos possíveis, Não. cara. E não tá em coleta, sacou? Tá entre a cadeira e o teclado na maioria das vezes, sacou? Sim. É Cara, até eu vou pegar aqui que a gente publicou recentemente um estudo que a gente fez. A gente tem uma ferramenta que é a Trust Data, Boa. e nessa ferramenta a gente validou 31 mil auditorias que a gente fez ao longo do que temos. E aí a gente separou em 10 meses de coleta de dados, de forma anônima, não tá expondo a empresa de ninguém. A gente separou quais são os principais erros que todas as contas têm. 91% das contas das 31 mil que a gente auditou reprovam em UTM ausente. 91%? Tagamento Note 7. Note 7 não, Tá- não é por problema do GA4. Não, por falta Não, de é porque taguear. tem o TM Source, tem... Tagueou Facebook, mas não botou Medium. É isso. Facebook barra Note 7. Nossa. Segundo, taxonomia sem padrão. Facebook CPC minúsculo, Facebook Ads com F. FBAD. Mesma origem, claro. FBAD. Nossa, FBAD. E o pior de todos, que eu acho que tem tempo até que eu não vejo, acho que a galera escuta o podcast, que é colocar o nome da agência Da como agência. prefixo Pô, do claro, cara. Isso aí é o que mais putaria. acontecia, cara. Isso Esse é é muito muito putaria. escroto. Cara, ó, aí a gente tem funil de e-commerce incompleto, 66%. E aqui eu tô falando do cara que não tá disparando os eventos. E por último, aqui, tem mais 2 aqui, desculpa, evento-chave, 76% das contas reprovam. O cara não tem evento de conversão habilitado no GA. Ah, isso eu acredito. E quando habilita, às vezes habilita page view. E vai dar merda nas Porra! métricas de engajamento. Cara, e aí talvez dos 5 principais, entra agora o 5º, que aí talvez seria o mais técnico. Ou seja, aqui até agora É só basicão. é basicão. Não, cadeira Agora- e teclado, total. É, Tipo assim, agora o qualquer mais- pessoa com ensino médio completo resolve. isso. Boa. O mais complicado agora seria o múltiplos domínios. Sim. Que 86% tem esse problema. E aí tem um problema De novo, crônico e também. é um de problema, plataforma. mas é um problema básico de resolver. Sim, Sim, sim. nada E é muito um complexo. problema crônico, né? Porque Boa. depende muito da plataforma. Por exemplo, o Vetex e essas outras plataformas acabam tendo múltiplos ambientes de QA. Sim. E aí, porra, você tem que bloquear em cada um deles pra... Sim.
Sacou? Sim. Tipo, existem esses problemas crônicos que acabam de plataforma para plataforma ali, né? evidenciando. Mas agora, esse daí não tem nada a ver com a cadeira e o teclado. Esse daí é um sistema, mas é uma ainda tem plataforma. uma questão de configuração que é possível de ser resolvida, Sim, entendeu? é isso. Mas você vê como a gente, quando tá falando muito bem que você trouxe incrementalidade, né? Cara, ainda tem passos antes a ser resolvido, né? E pra galera que viu esses dados aqui, tá aparecendo pra vocês na tela aí o QR Code, tá tudo envelopado aí com a pesquisa. É gratuito, é só baixar que vocês vão ter acesso a não só esses erros, mas a Baixa, gente... coloca no teu... Ponto que a gente falou que é a confiabilidade do GA4 no Brasil. A gente estimou ali o número lá. Boa. Voltando então pro nosso papo de cross-device, cara. De novo, aqui a gente vai bater muito sobre as dores que talvez nós três podemos expor para isso chegar na galera e quem sabe, né, ver um recado positivo do mercado. Mas quando a gente fala de cross-device, o problema sempre é tracking. Sempre é tracking. De novo, né? A terceira coisa que a gente tá falando é cupom tracking. Sempre é tracking. Mas para mim, muitas vezes, o problema não é só tracking, é também negócio. Porque ninguém tá investindo nisso, ninguém tá tendo tempo para isso, e muitas vezes a área de tracking, a área de analytics, Martech, ela entra na jornada no meio do processo, não no início da concepção. Sim. Minha pergunta para você em cima de cross-device aqui. Queria separar isso em duas. Boa. Pergunta número 1. Como que você entende que é a melhor forma da gente medir isso hoje? Porque a gente sabe que não é simples, né? Não. Segundo, como que a gente internamente mostra que o problema não é tracking, é falta de, tá ligado? Bom ponto, tá? Para não ser injusto com o negócio, com as pessoas de negócio que estão escutando a gente, eu falo que é 99%, tá? Não vou falar 100%, porque sempre tem aquela questão meio que amadora ali que tá rolando. Não, e o time de tecnologia às vezes é chato pra caralho, e não quer aceitar, não tá comprado. A gente já tá ligado. Sempre tem isso. Mas, cara... Não é nem 99, eu colocaria uns 70 aí, que eu sei que tem um monte de merda que a galera faz, meu. Tem. Mas, bora lá. Eu tenho na minha jornada, assim, de experiência, eu sempre tenho encontrado cenários muito similares, né? Então, até algumas pessoas sempre têm o conhecimento de cross-device, sabe que existe, mas eles sempre vêm com aquela pergunta, poxa, qual que é a representatividade num todo dentro do meu cross-device? O que ele significa dentro desse número gigante que eu tô vendo, dessa multidão? Cara, e as pessoas sempre me perguntam, qual que é a receita de bolo para eu poder fazer isso? Mas, cara, qual que é o básico para eu poder entender? Hoje, você utiliza o User ID dentro do GA4? Putz, não. Então, cara, passa a utilizar o User ID que você vai tentar entender um cenário de representatividade dentro daquele todo. Pelo menos esse cara que tá logado ali. Já vai ter sem dúvida. E isso é muito bom porque pega uma falha de tecnologia na maioria das vezes. Porque o ID ele tem que ser o mesmo na plataforma web do que na do app. E aí o que a gente acaba pegando é uma decisão errada de tecnologia por... Não, vamos criar um puxadinho aqui. Para a web de um jeito, exatamente, para app de outro jeito. Eu acho que é um clássico que eu sempre encontro com essa questão de User ID, tá? Mas a sua outra pergunta foi como, Gustavo? Como que você defende pra galera que o problema não é tracking, é a falta de tracking. Então a falta porque de no você caso o GA4 tá instalado, só que o User ID não tá. Então é a falta de tracking, não... a falta de você participar dessas conversas pra definir como medir, né? Como planejar a mensuração. Né? Boa. Bom, então vou trazer até um clássico aqui, caso que aconteceu na época que eu atuava na agência, que foi basicamente esse. Existia ali um conhecimento da parte do cliente, que ele queria entender ali a jornada fantasma, a questão de cross-device, e a gente levantou algumas hipóteses para ele poder começar a ter a real ciência desse cenário. Então, a partir do momento que ele começou a ter a visibilidade do User ID dele, ele começou a ter a representatividade daquela fatia. O que ela representava num geral, tá? E aí, essa fatia no geral era uma fatia que ele não tinha ciência daquele tamanho de representatividade. Ele tinha uma ciência muito menor. E a questão de investimento, de custo de outros produtos envolvidos dentro do processo dele, não tinha ciência e não debatia aquele processo. Então, mídia não tinha ciência, User ID, ou User Experience não tinha ciência daquilo. Então, eles não tinham nenhuma tarefa voltada com aquilo, tá? A partir do momento que a gente acabou implementando essa questão de visibilidade ali no User ID, meio que unificando, racheando toda aquela questão ali para ser universal dentro do processo dele,
ele começou a entender aquilo ali e criar um complexo ali, um composto de um hub que fizesse sentido para que todas as origens, todos os produtos dele interno tivesse a real necessidade e real ciência daquele projeto. Então, tipo, poxa, dentro do meu projeto bateu 27% ali de cross-device, cara. Então, muitas das vezes ele estava fazendo campanha de remarketing achando que aquela pessoa ali era inúmeras pessoas e não, eram inúmeros dispositivos conectados na mesma pessoa. Então, ele estava muitas das vezes conectando ali um esforço financeiro muito maior do que ele estava planejando, sabe? E até depois que você cria essa métrica, tu tem que entender a quantidade de pessoas que ainda estão usando o seu sistema pelo telefone, só que no navegador. Porque a partir do momento que a gente, a experiência no app ela não é melhor, a gente não tem mais recurso ali, a gente não fez a porra do app, sacou? Então, tipo, como que a gente faz agora essa porcentagem de pessoas que estão no cross-device aumentar e tirar esse cara que tá dentro do navegador no Chrome? Porque a gente consegue, e aí a gente leva esse cara pro app. Tem técnicas que você consegue meio que direcionar esse cara pro app pra, tipo, o cara que tá no telefone vai ter a melhor experiência possível e o cara que tá no desktop vai ter a melhor experiência possível. O exemplo mais fácil da gente falar das técnicas pra fazer isso, o mais básico de todos é só a galera, a gente tá ciente, mas só a galera lembrar. Você entra no Mercado Livre e fala, você tem tantos por cento no app. Você entra na Amazon, tantos por cento no app. Magalu, tantos por cento no app. Um incentivo de negócio impulsionando e assim, o quanto que isso resolve a vida, tá ligado? É absurdo. Eu lembro no início dessa época de super apps, né? O incentivo da evangelização do app no mercado. Eu estava participando de um processo de maturação ali digital e a gente começou a incentivar o checkout dentro do app. Então a gente tinha uma jornada toda a web app, mas a gente estava oferecendo, disponibilizando um desconto maior para quem finalizasse a compra dele pelo app. Por quê? Ali pelo app a gente tinha outros benefícios de jornada. Como mandar push pro cara, sacou? Você controla ali, né? Você controla tem o controle a pessoa, né? No sentido da comunicação. Exatamente. E aí é interessante porque poucas pessoas acabam fazendo essas boas práticas. E eu acho que é até um ponto interessante porque eu achei que com esse cenário de cookies e a gente tendo que evoluir para medir jornadas complexas, a gente ia ter mais, não só no caso da app da Suno, mas no caso da Suno no geral, mas o mercado ia tentar fazer mais, incentivar o usuário de logar. Porque acho que isso que a galera ainda não chegou no nível de consciência. Quanto maior tempo da jornada o teu usuário tiver logado dentro da tua aplicação, mais você sabe sobre ele. E eu não vejo tanto isso. Como que vocês trabalham isso? No caso de vocês, acho que o cara tem que estar logado por padrão, né? Bom ponto, Luciano. É um desafio que, na minha chegada, já foi apresentado ali como uma das principais metas. Da gente começar a... Parabéns, chegou pra você resolver isso aqui. É tua. O plano de 90 dias. Foi isso. Clássico desse. Então, assim, cara, a gente tem uma meta que é literalmente ter na palma das mãos tudo traqueado da nossa área logada. Não existia, era uma fricção que a gente já forçava o usuário ali, o cliente, o lead, a fazer a jornada dele dentro da área logada, só que não existia aquela questão de evangelização, de cultura, de reconhecimento. Poxa, o que eu não estou pegando aqui dentro? O que eu posso pegar e o que eu posso fazer a partir desse momento que eu coleto essas informações na minha área logada, né? E a gente está com esse processo aí desse projeto um pouco mais de 6 meses. Hoje a gente já está muito mais maduro. Então a gente começa a ter um processo de reengajamento, de comunicação, de upsell, de cross-sell ali, muito mais avançado, partindo desse pressuposto que a gente começou a olhar lá para trás lá e começar a traquear muito bem bonitinho, sabe? Então, é isso. Acho que falando ainda sobre essa parada cross-device, a gente tá falando muito de site, né? App interno. Mas a gente não pode esquecer dos Walled Gardens aí do TikTok, Google Ads, Meta a própria IA agora, que você consegue navegar via checkout agêntico dentro do chat. Exato. Eu queria que a gente discutisse aqui, começando por você, qual que você acha que é o tamanho da cegueira que a gente tem com as mídias em cross-device? Beleza. Acho que tem uma facilidade no caso da Meta, porque você é a mesma pessoa no Instagram, no WhatsApp e no Facebook, vai.
Mas quando você tá falando de um LinkedIn, quando você tá falando de um Google Ads, quando você tá falando de um TikTok, às vezes você consome sem estar logado pelo site, por uma Perfeito. parada. Então, eu não vejo informação vindo de lá pra cá sobre como tá essa jornada cross-device. Quantas pessoas viram no desktop versus no mobile, versus qual a conversão do mobile pro desktop. Qual você acha que é o ponto cego da gente entender essa mídia, de onde a pessoa tá vendo e consumindo isso, para que gere inteligência pra gente? Bom ponto. Cara, eu ainda sinto que a gente ainda está muito no mercado, tá? No mercado geral. Muito no debate de querer entender como que cada plataforma realiza a sua mensuração e querer comparar isso aí com nossos relatórios Vai GA4. dar merda. Cara, eu sempre falo que ele nunca vai bater. Vai dar merda, capitão. Exatamente. Cada feature ela vai sempre puxar a sardinha para sua brasa. Então, cabe a gente começar a entender de que forma que ela realiza essa mensuração, né? E de que maneira que a gente começa a fazer isso. Eu vou abrir um número aqui, um número interno do que a gente está trabalhando. Essa representatividade hoje para a gente, ela parte de 18%. Então, quando a gente começou a fazer esse levantamento, quando a gente começou a ter ciência disso, a gente conseguiu enxergar essa representatividade de 18%. Eu te confesso que eu achava que era muito maior, tá? Pelo nível de imaturidade que já existia ali na questão de visibilidade. Mas quando eu abri, eu até tive uma surpresa positiva, né? Eu achei que tá um número até saudável, pelo que eu vejo no mercado acontecendo, enfim. Vejo muitas pessoas também relatando que essa cegueira, essa questão que acaba acontecendo no cross-device, ela acaba flutuando ali entre os 20% e 30%, tá? Mas no meu ponto acabou sendo menor. Sendo bom. E como que internamente você, como cara de Martech, consegue justificar pra galera isso? Que, ó, isso é uma coisa aceitável. Porque o bench de mercado que você acabou de falar é o bench de boca a boca, né? Você vai trocando ideia. A gente até tá lançando um bench anônimo aí, depois eu te mando pra você preencher também. Já preenchi. Tudo de Note 7? Porra, então. Pra gente poder ter um bench de mercado de Isso. Note 7 ali, pra ter uma noção. Pô, quanto de Note 7 eu que sou educação e origem mídia, entre aspas, tá, não sei, em eventos. É o mínimo. Pra gente ter um bench, né? E eu acho que falta isso no mercado. Porque Falta, aí a gente porque devolve se o Google mostrar isso isso no mercado, ele se fudeu. Ia ser foda, mas não. Mas como que você defende internamente? Que, de novo, acho que a minha defesa aqui é: isso é normal. Só que pra pessoa que é de negócio, a pessoa que é de marketing, ela não é de tecnologia, ela vai olhar isso e falar assim: é problema de tracking. E aí volta essa porra. Parece que não importa ciclo vicioso. é um ciclo vicioso. Mas é tudo que a gente não sabe, a gente bota a tracking, culpa no tracking. É isso. E tá muito mais atrelado ao nível de consciência daquela equipe do que propriamente a tecnologia. Eu acho que não Tipo só assim, tudo que a gente não sabe, no tempo era tudo sol, leque. Sol era Deus de alguma coisa e tudo era culpa do sol. E o sol era o que provia, e aí a chuva. Agora é o tracking, sacou? Tudo que a gente não sabe, que a gente não tem domínio, a gente coloca a culpa porque é muito mais fácil, né? Tipo, é isso. É muleta, na maioria das vezes. Boa. Eu sempre acabo ali no meu dia a dia, nos projetos, justificando essa questão do cross-device de uma maneira meio que básica para poder englobar esse conhecimento, esse entendimento de um âmbito geral. Eu acabo sempre informando a questão do User ID, a importância do User ID. Aí com isso eu já consigo trazer. User ID, e agora o Google tem até um conjunto novo que é o Data Stream, que é o User ID e o User Provided Data. E em casos específicos do iOS, você ainda consegue mandar outras informações para poder conseguir mitigar os problemas da OS 14. Isso é muito bom. Boa. Esse é um ponto bem detalhado. A gente ainda não colocou. Não, mas acabou de lançar também. As empresas estão começando a pegar e começar a implementar. Mas eles vão colocar daqui a pouco, relaxa. Não, em nome de Jesus. Com certeza. Isso vai ajudar bastante. A partir do momento que a gente acaba tendo essa ciência ali do User ID, a gente já acaba começando a ter essa representatividade, como eu falei ali atrás. A partir desse momento que eu crio essa representatividade dentro do montante, eu começo a criar as minhas defesas ali do cross-device, né? Dentro do cross-device, eu levanto algumas hipóteses. Então, cara, jornada linear dentro da nossa cabeça que a gente desenhou ali no plano de mensuração. O cross-device aqui, a gente está olhando aqui, ele tem 100% influência nisso aqui. Aonde que ele está acontecendo? Qual que é os triggers que estão acontecendo dentro desse processo? E outro ponto que eu acabo sempre meio que
instigando isso acontecer dentro do time é a gente poder fazer experimentos cada vez mais para que a gente acaba entendendo esse comportamento. Perfeito. Então, assim, eu vejo isso muito pouco acontecer dentro do mercado no âmbito geral. Eu vejo muito se falar, pô, eu tenho ciência do cross-device, eu tenho ciência de uma jornada fantasma que acaba acontecendo no meu web app, mas quando a gente se levanta a bola, pô, e os experimentos? Poxa, experimentos a gente não roda quase nada, ou roda tipo um por mês, enfim. Então, quando existe essa triangulação, né, de experimentos, de testes, de afinidade, de colocar em prática mesmo, a gente começa a ficar muito mais claro as nossas defesas internas, tá? Então, eu acho que o ponto aqui, ainda falando disso de cross-device, me joga para uma outra discussão, que aí não sei se vocês vão concordar. Quando a gente fala de app, a galera automaticamente saca, talvez não no inicinho, mas depois saca, que você vai ter que investir lateralmente em tracking mesmo. Sem dúvida. Seja você tendo alguém, uma consultoria, sendo você tendo uma ferramenta aí, alguém, ou uma consultoria. E aí, quando você olha o app, a galera olha e fala assim, pô, eu vou ter que contratar uma AppsFlyer da vida, uma Adjust, uma Brunch da vida, para medir a minha atribuição no app. Por que essa conversa não acontece pro web, tá ligado? Por que o mesmo investimento que você tem para resolver a atribuição app, tu não tem pra web? É porque o custo de fazer o app é muito maior. É. Então o cara tem que mitigar mais cima do da custo, merda, né? sacou? Sim. Eu acho que... Não sei se é esse exatamente o problema. falar, Tá? depois Não, mas deixa o faz especialista sentido pra falar, mas acho que o caramba. Não, custo... faz muito sentido, porque assim, pô, o prédio já tá levantado. Foi precisa- caro. Exatamente. Então, assim, a gente precisa justificar, a gente precisa rodar, a gente precisa... A necessidade dos times de medir o app desde o dia zero é muito maior do que o web. pô. Muito maior, muito maior. Eu vejo isso aí em todos os projetos que eu passei ali durante 12 anos aí que eu tenho contato com o app, faz 6 anos, metade que eu comecei a ter contato com o app, mas eu vejo uma importância do âmbito do negócio, sempre um esforço maior no app, nunca no web, né? Então, eu vejo que existe uma questão que eu falei lá atrás, putz, será que a evangelização da parada, ela tá rolando desde do conhecimento da real importância? Porque se você parar para analisar, as campanhas de awareness rodam 100% em web, pô. Eu não vejo campanhas de awareness rodando para app. Então, cara, se você está justificando um capital de uma campanha, por que você não tem que dar um real a importância para o web? Sabe? Hoje, eu trago uma realidade do projeto que eu estou, que hoje é 70-30 ainda. Então, assim, nem... Hoje vocês têm 70 web e 30... 30 web. Tem projetos que eu já passei, como... Não, é 70 app, 30 web, eu não entendi. Não, 70 web. Ah, tá, 70 beleza, web, beleza. 30 app. A Maneiro. gente tem cliente hoje que o app já é maior que o site. Sim, exatamente. Eu já passei em projetos que o app ainda é muito maior a representatividade e tá legal. Pô, beleza, se você encontra um cenário desse, você até entende o esforço maior hoje sem app. Mas, cara, se hoje a gente tem um número muito maior em web, a gente precisa ter uma jornada, um traqueamento, um clareamento muito maior e um esforço muito maior em analytics em web, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, cara, vamos debater sobre cross-device aqui. Pô, legal. É um tema que já está no âmbito de consciência de várias pessoas, de vários líderes, mas vamos dar um passo atrás, igual você falou ali no início, e vamos entender se o estágio 1, nível 1, tá legal. Será que nossa parte de traqueamento, de mensuração na nossa principal feature, que é o GA4, tá legal? Tá redondo? Será que não tem processos que deveriam ser melhorados para a gente depois pensar num cross-device? Cara, eu já participei de projetos que a gente estava olhando o step 3, 4, nível maior de cross-device, e quando a gente chegou e falou, poxa, mas a gente tem várias melhorias para realizar, como melhorias básicas de tags duplicadas, como questões que envolvem atribuições no meu GA4, que ainda precisam ser melhoradas, para eu chegar lá num nível 3 muito mais maduro, muito mais com senioridade, sabe? Então... E acho que um ponto que a gente concorda, mas quero te ouvir também um pouco sobre, não adianta. E eu acho que o maior problema que eu vejo, e a gente falou isso num podcast com o Boanel, sobre o mito do profissional full stack, um problema que eu vejo no mercado, tanto para incrementalidade MMM, hoje em dia, no âmbito de atribuição, é o mesmo problema que eu vejo para IA.
eu não discordo de nada da IA. Ponto. Dito isso, eu discordo só de uma coisa que as pessoas estão fazendo, que é o AI first. Boa. E aí a gente até brincou no podcast que, na verdade, cara, é data first e AI second. Porque se você Graças a Deus, a IA ainda não cuspe dados. se você jogar Por teus enquanto. dados cagados lá, a única coisa que a IA vai fazer é cuspir um dado cagado colorido. Exatamente. Só que vai cuspir mais rápido, né? Exato. E você vai Que olhar. era o mesmo pra- dado cagado que o cara já reportava, só que reportava, demorava só que agora 6, 8, Só que 12 agora ele vai horas. confiar, só porque é IA. É isso. É isso. Então, Eu tô vendo pessoas já utilizar o Claudião para poder fazer isso e É. reportar o dado colorido só. é isso, tá É vendo? isso. Então, minha pergunta pra vocês não é essa. Porra, se a gente tá falando aqui de discussões que a gente tá tendo, que eu acho, inclusive, que mensuração pra mim, de 2026 até pelo menos 2028, mensuração pra mim vai ser papo de CMO. Sem Vai dúvida. sair da tecnologia. Sem Já dúvida. entendemos que na tecnologia eles não conseguem olhar pra isso desse jeito. Vai ser Nem papo era de pra ter CMO. sido demanda de tecnologia. Eu acho que não. E por Também isso que É a um área de ticket de Martech... tecnologia só, Exato. porra. Sim. E por isso que a área de Martech cresce tanto. Sim. Que é justamente, talvez, esse profissional consegue falar as duas línguas. Se a gente tá discutindo tudo isso, por que a galera não tá preocupada com data quality, meu irmão? Porque se você cuspir essa porra pra MM, pra incrementalidade, pra IA, só vai cuspir cagado. Sim. Sim. Então, como que a gente explica pra galera que fazer uma auditoria no teu GA não é fazer uma auditoria e acabar? Sim. Se você não tiver alguém pra dar manutenção a isso, daqui a 5 dias pode estar cagado. Senão a E gente a fazia culpa só não um foi do exame. tracking. Senão a gente fazia só um exame de sangue É na isso. vida e tá tudo certo, né? Não, Tipo, e a culpa não foi Falaria a mesma funciona. E nesse exemplo que eu tô falando, a culpa não foi do tracking. Por quê? Porque teve um deploy Deve um deploy que sempre acaba que o cara acontecendo. tirou o data layer. Exatamente. A culpa não é do tracking, porra. A culpa é da falta de organização de tirar um bagulho que não era pra tirar. Como é que a gente pode, aqui nesse momento, defender pra nossa audiência que eles deveriam estar fazendo um processo de data quality constante? Pra que tudo isso que a gente falou seja possível, porque vai estar certo. Cara, eu acho que isso é arroz com feijão. Em, assim, Mas, porra. em qualquer produto interno que seja em tech, seja em martech, seja em marketing, seja de qualquer frente, sabe? Cara, eu amo meu time de tecnologia. Um abraço pra vocês. Mas realmente acontece isso aí. Rola um deploy de madrugada, um deploy que não está ali mapeado, não está documentado, quebra um data layer que estava rodando bonitinho. E aí, se você não tem uma cultura de monitoramento desse tracking, que deve ser constante, seja em qualquer mídia, seja em qualquer frente dentro de um negócio, ele acaba sendo... Poxa, quando vai ver, já passou 3 meses, 2 semanas, e o seu processo de relatoria está tudo quebrado. Então, eu acredito muito que isso tem que partir de uma cultura, sabe? Eu vejo muito falar, poxa, a IA está chegando aí, vamos incentivar o nosso time cada vez a utilizar mais IA e tal. Pô, está sendo evangelizado uma cultura de utilizar uma feature de tecnologia? Legal, favorável. Por que não é incentivado uma questão de acompanhamento de data quality? Exatamente. Até porque toda IA, você pode comprar a pirâmide que você quiser de IA. OpenAI, Anthropic, qualquer pirâmide você compra. Todos eles falam a mesma coisa em comum, que é o human in the middle. Boa. É isso. Um ser humano tem que estar no meio do Tem que ter. loop, aprovando, olhando, Exatamente. testando. Analisando. Exatamente. Exatamente. E hoje a gente, na Suno, a gente tá muito mais plotado, tá muito mais voltado para esse data quality, tá? Então a gente Legal. tem processos, a gente cresceu muito nesses últimos 2 anos, nesse sentido de time de dados, de time de tecnologia, para que esse processo se torne natural e se torne realmente monitorado. Então a gente tem uma equipe focada em monitoramento, tem uma equipe focada em ETL, tem uma equipe focada ali em features e melhorias e inovação, que ajuda muito a orientar um problema que aconteceu sem o cara do tracking estar olhando. Pô, eu tô olhando um processo de CRO. Cara, tá acontecendo aqui uma quebra de data layer que estava rolando. Então, hoje a gente consegue... Tô falando em Suno, tá? Então, hoje a gente já consegue trazer essa real importância e a gente acaba transportando isso aí para o nosso produto. Então, a gente tá sempre em cima desse processo porque a gente sabe a real importância, né? Mas outros projetos que estão no mercado talvez não tenham esse cuidado que deveria ter. Então, isso vai muito da particularidade. Eu acho que... É que nem eu falei, cara, eu acho não. Eu acredito que isso é arroz com feijão de qualquer parte de um analista.
Poxa, mas eu não tenho bala para poder investir num analista sênior que faça. Cara, contrata a Métrica Boss. Cara, contrata 2 júnior que faça só a parte de data quality. Ah, Sim. mas o que em data quality... Potencializa o uso do júnior com IA para ele isso, poder isso. conseguir fazer Perfeito, data quality, Luciano. porque dá Não também, deixa sacou? só não deixa de fazer. Exatamente. É isso. E coloca a porra do humano É. para poder avaliar tudo que a IA tá fazendo. Perfeito. Eu ia É relatar justamente isso aí. Pô, mas o que dentro de data quality eu posso fazer? Pega o júnior, pega o IA, fala, cara, aqui você vai ficar focado nesse stepzinho aqui, ó. É Essa isso. esteira vai ser sua. É isso. Cara, e em cima desse ponto que a gente tá batendo, um outro que eu acho que vai muito parecido com incrementalidade, MMM, e isso que a gente tá falando de IA, é quando a gente fala de GTM Server-Side. Boa. Parece Gosto que... Então, mas parece que o mercado tá vendendo GTM Server-Side como a pílula do Matrix. bastante. Isso é real. Toma e o mundo Vai. agora vai ser maravilhoso. Não tem mais Com o fim dos bandido. cookies Quando o bandido vem te assaltar, a arma dele vira um unicórnio. Como se Porque pra todo mim- dia não saísse um malandro e um otário de casa, né? É. Porque na minha visão, server-side tracking deveria ser o padrão de toda empresa. Dito isso, Por N motivos. por N motivos. Sim. Dito isso, a gente tem um problema de novo cultural. Porque quantos GTMs client-side estão corretos para você implementar o server-side? E aí, de novo, galera esquece que vai ter que dar manutenção em 2 ambientes agora. Sim. Olhar isso dessa forma. Então, o quanto a gente deve preparar e se preparar para fazer um server-side tracking correto, porque eu acho, e aí a minha visão de mercado, Tá bom. é que muitas pessoas que estão pedindo cap do Meta, cap da HubSpot, no server-side e tal, eles nem sabem nem medir se a isso tá porta dando de retorno. entrada do brasileiro é sempre a pior possível. Tá ligado? Eles implementam porque falaram que é bom e check, mas medir se dá retorno, dá E é manutenção. foda também que o próprio... Desculpa, rapidinho, eu vou cortar, mas eu fico puto com essas coisas. É tipo assim, o próprio Google não... ele deixa, tipo, muito mais o meta e a necessidade de outras aplicações de usarem o Google Tag Manager como, tipo assim, impulsionar a utilização Uhum. de GTM Server-Side mais do que ele mesmo, pô. Aquele- Porque, tipo, a maior porta de entrada para GTM Server-Side nas empresas ainda é CAP e CRM. E, ó, existe conversão otimizada no Google Exatamente. Ads que tem a mesma premissa e o Google não diz, tá ligado? E aí, isso que é difícil. Mas passando a bola pra você. Quanto você acha que as pessoas têm que se preparar para ter o server-side? Esse é o primeiro. E 2, como mostrar os benefícios do server-side pra galera entender que eles deveriam estar se preocupando com isso no dia 0, sacou? Boa. Vocês entenderam que eu acho que todo esse papo, ele sempre volta para a questão da evangelização? Então, Perfeito. Toda hora. cara, É cultura, gente- cultura, exatamente, cultura, cultura. cultura. eu acredito que assim, desde quando foi anunciado o fim dos cookies, enfim, toda a... Que foi, não foi? que foi, vai, voltou e volta. volta, enfim, A Fênix, né? Ressurge versão das cinzas. 5 do É. cookies, enfim. Isso já deveria estar sendo implementado, nem debatido. Aquilo já deveria ter sido debatido quando surgiu o primeiro E o rumor. S14 lá. Quando E não só pelo rumor, o que ele traz além disso, sacou? Sim, sim. Cara, e quando isso aconteceu, eu tive a felicidade de estar implementando isso dentro de uma fintech. Foi quando trouxe vocês para dentro dessa fintech. Uhum. E o Bessa, enfim, falaram sobre isso. Cara, vocês têm que estar dentro do server-side, enfim. Eu falei, pô, legal, vou estudar a respeito. Vou lá no Métrica Boss, vou estudar como que faço a implementação do GTM server-side. E vou entender quais benefícios eu vou ter. Cara, a partir do momento que eu tomei o conhecimento daquilo, eu levo isso aí como uma bíblia em todo projeto que eu chego e tenho o Server Cloud. Uhum. Falo, cara, por que a gente está utilizando isso e não aquilo? Cara, com o server-side a gente vai ter muito mais velocidade nos dados que estão transitando para as plataformas, seja Uhum. CAP, seja Perfeito. muito mais segurança e clareza em momentos de live behavior. Então, cara, a partir do momento que eu utilizo o meu servidor para se comunicar com as plataformas, eu tenho N benefícios. Então, tipo, cara, através do navegador eu tinha muitas limitações, eu tinha muitas questões que o mercado já conhece, o mercado sabe muito disso. E existe o server-side que nasceu para poder trazer essa desmistificação, essa clareza para todos nós. Então, cara, eu acredito que o server-side ele deve ser um processo D-0 dentro de qualquer projeto digital, seja web app, seja qualquer coisa. Então, assim, os dados eles transitam dentro de um projeto server-side muito mais claro, muito mais
Você consegue fazer retry, você consegue fazer Exatamente. monitoramento. O que tá de... Todo final do dia você consegue bater e confrontar o que foi pro dia 4 e o que tava dentro dos nossos logs. É uma ferramenta que, além de dar controle, ela vai te dar uma camada de dupla verificação, sacou? Eu acho que é isso que a galera acaba não considerando, beleza? Esse dado, ele não chegou no Google Analytics ou ele chegou no Google Analytics com o Not Set. Mas, pô, será que ele passou lá? É tipo como se toda tarefa é uma catraca, sacou? Ele é uma catraca, tá ligado? Sim. Só vai passar ali o que de fato você tem. Então, tudo que tá em volta ali desse gate, né? Dessa catraca que a gente vai controlar a entrada dos eventos que a gente vai fazer a ingestão, dentro do Google Tag Manager a gente conseguiria ter. Então, tipo, tu não consegue ir lá na catraca pegar a porra do log e ver quantas pessoas entraram ali, quantas pessoas... Tem um númerozinho na catraca. Tudo isso você conseguiria ter dentro do GTM Server-Side para poder conseguir garantir a segurança e a confiabilidade daqueles dados, tirando as complexidades que a gente tem. De que ainda são outros recursos do Google Tag Manager Server-Side, como, o Script Serving. Vamos diminuir a quantidade de bloqueadores de anúncios fudendo nosso traqueamento, tá ligado? É isso. Não, e é legal, pra passar a bola pra você, que quando a gente tá falando disso aqui, não é só sobre... E acho que essa é a parada. As pessoas começaram a olhar o Server-Side Tracking porque iOS 14 chegou, Meta falou, é dessa forma. Mas não tá entendendo o benefício nem separando. Não separam. A mensuração. Cara, vou te abrir um case que acontecia dentro da própria Suno. A gente é muito cuidadoso com os dados que transitam dentro da Suno. Então, se você é investidor e está acompanhando aqui, fica bem tranquilo, tá? A gente é bem criterioso com as questões dos dados que transitam, seja web e seja web, tá? Então, assim, a gente tem inúmeras ferramentas que foram desenvolvidas pelo próprio time da Suno, justamente para trazer uma segurança muito maior. Sabendo disso, a gente trouxe alguns desafios. Cara, a gente tem inúmeros processos, a gente desenvolveu o Sunocore, o Sunocode, que são responsáveis por cada step ali da jornada, seja jornada de lead, seja jornada de cliente. E o Clyde começou a ser um processo que não trazia tanta clareza para um retorno de mídia, para uma clareza de live behavior. A gente tem um processo de relatoria que fica como qualquer banco rolando ali o que está acontecendo em cada momento. E ali, quando eu cheguei ao projeto, a gente utilizava o tradicional. E muitas das vezes a briga da galera de mídia, poxa, meus leads diários estão vindo na série. Meus leads diários não estão apontando o quanto deveriam apontar, assim como a BM está apontando. E quando a gente fez a virada de chave para o server-side, cara, os nossos problemas, eles melhoraram 80%. Não vou falar 100%, que ainda tem muita melhoria para a gente realizar. Mas 80% da clareza de dados que transitam em live behavior, cara, a gente conseguiu melhorar muito utilizando o server-side. Pô, tá explicado, né? Se tu não souber o benefício agora, tu é uma avestruz, pô. A gente tem mais umas perguntas pra fazer pro Renan, mas antes, a gente tem que ir pros reclames do Plim Plim. Que eu tenho que falar dos patrocinadores. Exatamente. Fale, por favor, do café que você esqueceu de trazer pro Renan, já começa assim. Putz, eu cometi essa gafe, mas amanhã eu levo no Vetex Day, porque eu trouxe, só não trouxe pra cá. O que é de César, entendeu? Tá bom, mas ele falou, não, eu vou levar tudo na mochila, amanhã a gente entrega. É isso. Então, Coffee Mais, muito forte, se vocês já sabem, café em grão, café em cápsula, drip coffee, e tá sempre rolando uma promoção aqui na descrição, 15% de desconto, e está sempre rolando uma parada, prensa francesa e tudo mais, e tem o lance das cápsulas, que eu gosto sempre você levanta esse ponto, eu achei interessante. É que você pode fazer assinatura de cápsulas pela Coffee Mais, da sua Nespresso, e a parte boa é que se você fizer a assinatura anual, o valor das cápsulas individualmente, da caixinha de 10, chega a ficar 20% mais barato. Boa. E você vai receber no conforto da tua casa, assim como eu e Lucian recebemos. Café premium, paladar não retrocede. Nesse momento eu estou só existe um café pra mim. Num Airbnb, tem minha Nespressinho, o que tem na minha mochila? 10 cápsulas de Coffee Mais. Exatamente. Eu só plugo ali, é bom demais. É isso. Diferente. É isso. Tá por aqui pra você garantir seu desconto. E segundo patrocinador que a gente não pode esquecer, nosso parceiro OnFly, que não só faz a nossa gestão corporativa de viagens, a gente não tem que ficar subindo notinha, a gente faz a gestão da hospedagem, das compras de passagem, tudo lá, mas além da gente fazer isso, o grande uso nosso aqui na Métricas Boss com o OnFly é usar como cartão pré-pago. Então a gente tem esse cartão que é um cartão de crédito, que a gente define os limites ali e, cara, nossa área de mídia nunca passou R$1 a mais. Boa.
Não tem como, porque eu defino qual é o limite do cartão. Exatamente. Não vai passar R$1 a mais do que o budget foi permitido. Mesma coisa para ferramentas. Então, se uma ferramenta XPTO. Eu tenho um vai cartão aumentar desse só de pra IA. preço. É isso aí. Ótimo. Um cartão Eu já só tava para imaginando IA. exatamente algumas features Porque que é isso também. espertinha. Exato, porque isso também vai ajudar a gente depois, nos relatórios do OnFly, entender quanto que tá gastando de IA. Quanto Perfeito. tá gastando na ferramenta CRM, quanto em cada uma dessas coisas. E aí você pode garantir também a sua inscrição na OnFly, que é gratuita, para você conhecer um pouquinho mais sobre. Boa. Boa. Voltando aqui então, Renan, vamos pro Já sabe que se você quiser fazer anúncio da Suno, a gente faz. Aí depois, como você vai ter os dados certos, você vai até poder ver depois a incrementalidade aqui, viu? Cara, a gente vai pro nosso papo aqui agora, já indo pros finalmente, esse podcast que ficou foda, pra gente fazer um bate-bola aqui. Ih, rapaz, bora lá. Vou te fazer a pergunta, tu vai responder, depois tu contextualiza, mas a resposta tem que ser rápida, não pensa. Fala o que tá no coração, depois tu vai ter o tempo que tu quiser pra contextualizar. Pra tu se explicar. Já tô tentando, acompanhando o enredo dos podcasts, já tô pensando em algumas aqui. Quanto isso justifica? Começar leve. Se você pudesse matar uma métrica de vaidade, qual seria? Você começou pela pior. Leve. ROAS de last click. Arroz, last click, contextualiza aí. Cara, ROAS de last click é uma métrica bonita, com vírgula, com número bem vistoso, mas eu acho que ela tá estruturada num modelo de atribuição talvez errado para o modelo de negócio, tá? Eu acredito que eu mataria ela justamente por essa questão. Hoje a gente não tem um funil como aquele funil que a gente está acostumado a ver, aquele funil tradicional. Hoje a gente está com um comportamento mais de flywheel, que é um comportamento mais jornada rodando em vários momentos e várias questões que influenciam a jornada do usuário. Então, eu mataria a ROAS do last click. Porra. Segunda pergunta pra você. Server-side tracking. Necessidade real? Hype? Ou ninguém sabe usar? Eu acho que necessidade real de qualquer projeto digital. Mas ninguém sabe usar. Exatamente, mas ninguém sabe fazer. Bem feito. Existem bons profissionais que têm a consciência e se você precisa aprender, fazer, vai lá na Métrica Boss lá e dá uma olhadinha nos cursos que vai te ensinar. Boa. Pra gente finalizar o bate-bola aqui, ó. Pegamos leve. Porra, até agora. Para resolver atribuição cross-device. Esse é o caminho inevitável ou é um exagero falar que responde isso? Um caminho inevitável, né? É como a gente falou ali atrás, incrementalidade, ele vai justificar muito essa questão, cara. E eu vejo ele como inevitável. Boa. Deixa eu fazer a última agora, beleza? Como a galera que tá assistindo aí, ouvindo a gente, o que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer ao terminar de ouvir esse podcast no âmbito de atribuição? Like, se inscreva, coração, comentário, vai lá no LinkedIn, então, cara, e se inscreva literalmente para poder entender um pouco mais. Eu acho que essa cultura, ela precisa ser rompida. E, cara, eu agradeço aqui pessoalmente vocês pelo projeto da Métrica Boss ter nascido, porque assim como eu comecei a ter o conhecimento da evangelização, de levar essa cultura adiante, eu acho que isso aí rompeu muitas barreiras que existiam no nosso mercado nacional. Existiam algumas outras empresas que faziam isso de maneira superficial, mas de tanta profundidade e de tanto dinamismo, eu acredito que não existia, tá? Então, a pessoa que está escutando esse podcast, que está vendo esse podcast e tem um interesse de se aprofundar no conhecimento, cara, a gente tem uma plataforma vasta, uma plataforma com vários tipos de conteúdos, proposital e fóruns que sempre acabam rolando para debates que acontecem. Porra. Caralho, vendeu melhor do que a gente. Nem não. Agora Nem saindo pagamos. daqui, a gente vai para a parte da consultoria. Ele vai querer um desconto, né, na proposta. Cara, obrigado por Eu estar que aqui. agradeço. Deixa um recado final pra galera aí. Cara, recado geral, evangelização. Então, assim, vocês entenderam que todo o processo que a gente falou aqui sobre jornada fantasma, cross-device, modelo de atribuição, qual a melhor e qual que é o método mais confiável para o seu modelo de negócio, analisem primeiro a evangelização, entenda o processo primeiro, analise suas principais ferramentas de analytics, entenda se dentro dela existe gaps, melhorias, oportunidades, para você começar a olhar para um horizonte mais avançado, né? E, obviamente, sempre se envolver para entender o que você pode trazer de inovação para o seu projeto, tá?
Vou dar um exemplo aqui só para finalizar. O que me trouxe muita clareza dentro desse processo e que me trouxe muita visão, amplitude de olhar para dentro do modelo de negócio foi começar a rodar CDP para dentro do projeto, cara. Então, assim, hoje, todo projeto que eu vou, eu sempre levanto a bola a gente já tem uma CDP, a gente já tem um Data Warehouse, a gente já tem um Hub que funciona uma parte de coleta, de maneira live behavior dentro do projeto. Então, cara, eu sempre levanto a bola. Vamos utilizar cada vez mais um processo de uma CDP dentro do projeto que vai escalar e vai dar uma otimização, uma velocidade muito absurda para a gente de maneira live behavior no nosso dia a dia. Se você... eu não tenho uma maneira de apostar no investimento de uma CDP que é caro. Pô, beleza, a gente sabe que é um alto investimento. Mas, cara, se você começar a criar uma cultura de traqueamento, de olhar para esses dados diariamente, de entender o comportamento, a jornada do usuário, a representatividade dessa galera dentro da sua relatoria, isso já começa a mudar muito o jogo. Luciano, ondas, né? Pô, aulas. Tá maluco. Muito Obrigado forte. demais, Renan, por ter participado aqui, trocado com a gente. Tamo junto. Espero que a gente possa te convidar mais vezes. Claro, sem dúvida. Já fica o recado, já É isso aí, pô, é isso aí. E fica aí pra você que assistiu e viu até agora aquele recado final. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário também aqui pra gente entender o que tu gostou, como é que tu tá fazendo isso Me diz aí. aí se tu já tá usando o GTM Server-Side, pô. Você pode fazer isso tanto no YouTube quanto no Spotify. Então comenta lá que a gente sempre lê, responde, interage com vocês. E não esqueça que você precisa acompanhar toda quinta-feira o Analytics Talks, que é a sua pílula de mentalidade analítica. Um abraço. Boa. Valeu!